trabalhado eficazmente acerca da proteção das nossas crianças, faz parte de várias CPIs e tenho certeza que ela vai conduzir essa audiência pública muito melhor do que eu. Lilian Sá, eu peço uma salva de palmas, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. Os deputados presentes que fazem parte dessa audiência. Hoje nós vamos discutir nessa audiência pública o sistema socioeducativo e também a situação dos jovens em conflito com a lei. Muito se tem falado na redução da maioridade penal, que entra mais uma vez em pauta e reacende um debate polêmico após alguns crimes cometidos com adolescentes. Não poderíamos falar de redução da maioridade penal sem antes discutir o sistema socioeducativo, que tem como meta ressocializar os jovens em conflito com a lei por meio de intervenções sistêmicas, pedagógicas e socioterapêuticas. Mas será que esse sistema tem conseguido ressocializar esses adolescentes em conflito com a lei? O Conselho Nacional de Justiça traçou o perfil dos 17.500 jovens infratores que cumprem medidas socioeducativas no Brasil e analisou o atendimento prestados por 320 unidades de internação existentes em território nacional. A pesquisa foi feita com base nos dados do programa Justiça ao Jovem, que pode ser comentado pelo representante do CNJ. O programa percorreu todos os estabelecimentos de internação do país, entrevistou 1.898 adolescentes e coletou dados de 14.613 processos judiciais de execução de medidas socioeducativas de restrição de liberdade em tramitação nos 26 estados e no Distrito Federal. A pesquisa mostrou que 60% dos jovens entrevistados possuem entre 15 e 17 anos. Mais da metade não frequentava a escola antes de ingressar na unidade. A maioria parou de estudar aos 14 anos entre a 5ª e a 6ª série. 8% deles não chegaram sequer a serem alfabetizados. A desigualdade entre as regiões do país ficou evidenciada no estudo. No Nordeste, 20% declararam que não sabem ler, enquanto no Sul e no Centro-Oeste essa proporção foi de apenas 1%, o que demonstra a necessidade de se adotar no país políticas específicas voltadas ao combate da evasão escolar no ensino fundamental. 14% dos jovens infratores possui pelo menos um filho. Apenas 38% deles foram criados pela mãe e o pai. 7 em cada 10 adolescentes ouvidos declaram ser usuários de drogas, percentual mais expressivo na região centro-oeste, que foi de 80,3%. A maconha, senhoras e senhores deputados presentes, aparece como o entorpecente mais consumido, seguido da cocaína e o crack. Também foram detectadas situações graves de maus tratos cometidos contra os jovens internados nas unidades de internação. Mais de 10% dos estabelecimentos registraram situação de abuso sexual e 5% deles apresentam ocorrência de mortes por homicídio. 1/3 dos adolescentes declararam sofrer algum tipo de agressão física por parte de funcionários. 1/4 dos estabelecimentos visitados já havia enfrentado situações de rebelião ou motins. A metade dos adolescentes pesquisados é reincidente na prática criminal. O roubo e o tráfico de drogas são as infrações que levam a maior parte dos jovens ao cumprimento de medidas socioeducativas, 60% nos entrevistados. Assim como no sistema prisional, faltam vagas no sistema brasileiro de medidas socioeducativas para atender de forma adequada os adolescentes infratores.
A taxa nacional de ocupação das unidades é de 102%, sendo que os estados com a maior sobrecarga estão no Nordeste. No Ceará, as unidades abriram mais do que o dobro da capacidade, enquanto em Pernambuco a média é de 1,8 jovens por vaga e na Bahia é de 1,6. Como mostrou a pesquisa, é comum as violações de direitos humanos cometidas contra os jovens internados nas unidades de internação, o que mais vezes causa a revolta desses internos, que para se defender buscam rebeliões motivadas pela falta de condições de funcionamento das unidades. O Rio de Janeiro, foram notícias que saíram agora há pouco tempo. A falta de estrutura provocou rebelião de menores. Pernambuco, 3 menores morreram em rebelião no centro socioeducativo. No Rio Grande do Sul, após rebelião, o promotor pede construção de mais unidades da fase. A pesquisa revela o quadro de abandono que se encontram milhares de adolescentes acautelados pelo Estado. Aguardo o cumprimento da Lei 12.594 de 2012. Este diagnóstico traçado pelo CNJ servirá de base para a definição de políticas públicas capazes de garantir aos jovens, sob custódia do Estado, os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. A pesquisa do CNJ mostra também a urgência em se construir mecanismo com ações voltadas à manutenção das crianças na escola, além de estratégica de combate ao uso de drogas que podem contribuir efetivamente para se impedir que crianças e adolescentes entrem na criminalidade. O sistema precisa de mais investimentos estatais na estrutura dos estabelecimentos de internação, muitos dos quais carecem de pessoal e infraestrutura adequada para promover a ressocialização desses adolescentes. Por isso, nós estamos aqui nesta tarde para começar o nosso debate. Com o representante do SINASE, eu quero passar a palavra para ele, o coordenador-geral do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Dr. Cláudio Augusto Vieira da Silva. Boa tarde a todos e a todas. A deputada Lilian Sá, que nos convidou para essa audiência, aos deputados e deputadas presentes. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é uma proposição que teve duas formas de criação e instalação desse sistema. Uma foi uma resolução do Conselho Nacional da Criança, que data de 2006. Essa resolução de número 119, ela estabelece ali os princípios, as diretrizes e os parâmetros para o funcionamento desse sistema. O segundo documento que regulamenta foi a aprovação